Fala galera, professor Ezequiel Santos de Geografia, mais um vídeo do nosso canal. Não deixa de pegar a ficha aqui, ó, na descrição do vídeo. Responde e vem aqui conferir com a gente, tá? Hoje a nossa resolução é sobre geologia e relevo. Então vamos aqui para a primeira questão. E a primeira questão diz assim: os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação ou modificação da fisionomia da paisagem. Um desses agentes é provocado por força no interior da Terra, que atua de forma lenta e prolongada na crosta terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo, descrito anteriormente. Então vejam só, quando a gente fala de forças formadoras do relevo, a gente tem duas forças. A gente tem os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos são os formadores e estruturadores do relevo, também conhecido como agentes endógenos. E a gente tem 4 indivíduos: tectonismo, terremoto, vulcanismo e tsunami, tá? Todos eles associados. O tectonismo é o movimento das placas tectônicas, que podem ser vertical ou horizontal. Quando é horizontal, a gente tem a formação das cadeias de montanhas, as dobras, e quando é vertical, a gente tem o soerguimento de blocos de rocha, que são chamados de as falhas. Então, a questão está dizendo que esse agente interno é responsável por provocar formação de falhas ou dobramentos. Está aqui, ó, formação de falhas ou dobramentos. Que alternativa é essa? Epirogênese? A epirogênese só formaria aí as falhas. Vulcanismo? Não, vulcanismo é resultado também do movimento descrito. A resposta seria movimento tectônico, que é o quê? O movimento tectônico é o tectonismo. Vertical ou horizontal, ele vai formar as falhas ou as dobras. Não é a letra E, porque a letra E é um agente externo, por isso também que não é a letra A, porque agente externo, erosão ou desmoronamento. O desmoronamento é resultado da atuação de um agente externo. Agente externo é o que atua do lado de fora. Água, vento, água da chuva, água do mar, água dos rios. Então, letra D, essa primeira questão. Na segunda questão, nós temos aqui, ó, observe a imagem e faça a análise com base nos conhecimentos sobre tectonismo e sua atuação possibilitam afirmar. Tá? Então, ele quer saber sobre os conhecimentos de tectonismo e a sua atuação. Então, a gente tem o seguinte: o que faz com que as placas tectônicas se movam? Então, observe essa imagem aqui, ó. A gente tem o chamado movimento de convecção do magma. Quando o magma sobe, tá? Ele vai subir aqui, ó. Ele vai descer novamente. Por que ele sobe? Porque ele esquentou, diminuiu a densidade. Então, ele sobe, chegou lá em cima, ele se resfriou, logo abaixo das placas tectônicas. Então, ele retorna em direção ao núcleo. Então, esse movimento aqui a gente chama de movimento de convecção. É ele que faz com que, algumas vezes, observa aqui na nossa imagem, algumas vezes as placas se afastem, como a gente tem aqui, por exemplo, a separação da América e da África, e que algumas vezes, em alguns lugares, as placas se choquem, que a gente chama de zona de subducção, tá? Então, onde tem choque de placa, tá aqui, ó, terremoto, vulcanismo, tsunami, cadeia de montanha. Onde tem afastamento de placa, a expansão dos oceanos, a renovação do fundo do mar. Então, vamos voltar aí à nossa imagem inicial, que é exatamente essa imagem aqui que mostra o quê? Mostra uma área de subducção e uma área de agregação. Aqui, o movimento de convecção afasta e aqui o movimento de convecção choca as placas tectônicas. Então, sobre essas análises das imagens do nosso conhecimento, vamos responder. As dobras, que seriam as cadeias de montanhas, se formam quando as pressões verticais atuam sobre as rochas. Falso. Por que é falso? Porque as pressões na formação das dobras, elas não são verticais.
elas são horizontais, tá? Para formar dobra, a pressão é horizontal, movimento orogenético. Letra B. O vulcanismo é um fenômeno exógeno. Falso. O vulcanismo é um fenômeno endógeno e não exógeno. Apesar do magma sair de dentro da Terra, mas é um processo que ocorreu inicialmente, né, dentro. Então não é um processo que é gerado fora. A saída do magma é uma consequência. Letra C. As correntes de convecções ou de convecção são responsáveis pelo deslocamento das placas convergentes que, quando se chocam, dão origem às falhas ou aos dobramentos. Então, as correntes de convecção, que a gente viu aqui anteriormente, ó, corrente de convecção é quem faz as placas se moverem, elas vão ser responsáveis ou pelo choque, ou pelo choque e vai dar origem a falhas ou dobramentos. Exatamente. Essas correntes de convecção vão movimentar a placa tectônica, ou subindo e descendo, ou se deslocando lateralmente. Quando sobe e desce, a gente chama de epirogênese. Quando se desloca lateralmente, que o que é comum, a gente chama de orogênese e vai formar as dobras. Gabarito aqui a letra C, tá? Gabarito letra C. A letra D está errada porque diz assim: a ausência de falhas geológicas no sul e no sudeste brasileiro pode ser explicada pela formação antiga do relevo. Na verdade, a gente tem falhas geológicas no sul e sudeste, exatamente no sul e sudeste do Brasil, e isso é explicado pela formação antiga. A resposta aí está errada porque ele fala a ausência e existe a presença. As falhas geológicas dão origem a várias formas de relevo, como as escarpas e vales amplos e abertos. Os vales não são formados. Esse conceito de vale é resultado da ação dos rios, que é um agente externo, e não relacionar a palavra vale à formação de um processo interno, que seria o movimento da placa tectônica. Então, sobrou aí a letra C. As correntes de convecção são responsáveis pelo deslocamento das placas convergentes, que quando se chocam dão origem às falhas ou aos dobramentos. Beleza? Vamos aqui para a terceira questão. E na terceira questão a gente tem um mapa, olha aí na sua ficha, um mapa que mostra a dinâmica das placas tectônicas. Essa dinâmica das placas tectônicas, deixa eu abrir ele aqui melhor para você. Um mapa que mostra a dinâmica das placas tectônicas, ó, no meio do Oceano Atlântico. A gente tem o afastamento das placas, assim também como a gente tem o afastamento das placas euroasiática e norte-americana, a gente tem o afastamento das placas sul-americana e africana. E aqui, ó, a gente tem o choque de placa. A placa de Nazca se choca com a placa sul-americana. Essa área daqui é a formação da Cordilheira dos Andes. Aqui você tem a formação das montanhas rochosas, em direção aos Estados Unidos. Aqui a gente tem a formação dos Alpes, nas áreas de choque de placa. Aqui nós vamos ter a formação do Himalaia, a formação aí, o choque da placa indo-australiana com a placa euroasiática. Então, essa dinâmica das placas tectônicas, de choque, de afastamento, é resultado do processo de movimento das placas tectônicas, que é causado pelo movimento de convecção do magma. E aí, a alternativa diz o seguinte: a divergência das placas sul-americana e africana, ou seja, essa região aqui, é responsável pela expansão do assoalho no Oceano Pacífico. Não. A gente viu aqui na imagem, a gente pode ver claramente que a expansão, o afastamento dessas placas vai ser responsável pela expansão do Oceano Atlântico e não do Oceano Pacífico. Não pode ser a letra A. Então veja, a letra B diz: os terremotos ocorrem com frequência nos limites das placas tectônicas, como por exemplo na costa leste da América do Sul. Então veja, os terremotos ocorrem com frequência nos limites de placas? Ocorre. Mas quando ele fala costa leste da América do Sul, ele está falando dessa região aqui, ó. E essa região é a costa leste e é uma região que não tem
frequência de terremotos. Os terremotos ocorrem com frequência na América do Sul, na costa oeste, porque é uma área de choque de placa tectônica, tá? É uma área de instabilidade, enquanto essa área daqui é uma área de estabilidade tectônica. E aí, vamos aqui. A letra C diz assim, ó, os grandes dobramentos modernos são formados pela convergência das placas euroasiática e indo-australiana. Grandes dobramentos modernos são formados pela convergência dessas placas. Que dobramentos seriam esses? Esses dobramentos é nada mais nada menos do que a Cordilheira dos Himalaia, né? Indo-australiana e euroasiática, formando dobramentos modernos. Por que é chamado assim? Porque foi formado no Cenozoico, né? Ali no momento que houve grandes choques de placa tectônica na era geológica do Cenozoico, que a gente chama era recente. Então, por isso, dobramentos modernos. Grandes dobramentos modernos. Pode ser a resposta? Vamos ver. O movimento das placas tectônicas indica que a crosta da Terra não é estática e apresenta maior instabilidade no interior das placas. Não. No interior das placas, no centro das placas, você tem a maior estabilidade tectônica. Por isso, por exemplo, que o Brasil não tem grandes tremores. A letra E. A convergência das placas sul-americana, aqui já é a convergência, e a africana é responsável pela expansão do Oceano Pacífico. Lembrando que a placa africana e a placa sul-americana não convergem, elas divergem. Sobrou para a gente a resposta, a letra C. Grandes dobramentos modernos são formados na convergência das placas euroasiática e indo-australiana, exatamente o Himalaia. Vamos agora na quarta questão. O Himalaia, os Andes e as Rochosas. Quarta questão, né, só para a gente fazer aqui a nossa análise. O Himalaia, os Andes e as Rochosas são exemplos de cadeias de montanhas. E aí pede para a gente marcar a alternativa. Originadas de dobramentos de idade Cenozoico. Verdadeiro. Essa é a resposta. Himalaia, Andes, Rochosas, Alpes. Todas essas grandes cadeias de montanhas são formadas na era geológica do Cenozoico. Por isso que são conhecidos como dobramentos modernos. Tá? E aí essas alternativas estão erradas porque ele fala que Himalaia, Andes e Rochosas tem idade do Proterozoico, de lá de trás. Está errado, o Proterozoico é um dos primeiros períodos geológicos. Ele fala que ele é formado no Paleozoico, primeira era geológica, depois do Pré-Cambriano é o Paleozoico, e essas cadeias de montanhas não dão dessa época. E ele fala que eles são falhamentos, e não são falhamentos, são dobramentos e nem fraturamentos. São dobramentos, beleza? Vamos, então, letra A aqui, a nossa resposta: Himalaia, Andes, Rochosas, Alpes, data do Cenozoico. A quarta questão, que seria, na verdade, a quinta questão, tá? A nossa quinta questão, diz assim: os terremotos são gerados pelos movimentos naturais das placas tectônicas da Terra, que causam ajustes na crosta terrestre, afetando a organização da sociedade, como ilustra a figura abaixo. Em relação aos sismos naturais, é correto afirmar que eles são causados por quê? Por que são causados terremotos? A imagem abaixo mostra o Japão, mas a gente sabe que não só tem terremoto no Japão. Os terremotos ocorrem por choque de placas tectônicas, esse é o primeiro grande motivo, tá? Mas eles também ocorrem por acomodação de blocos rochosos. É o caso dos tremores sentidos no Brasil, pela placa tectônica ser muito antiga, ser falhada, quebrada, a gente tem uma acomodação do bloco que gera tremores aqui no Brasil, mas não de grande intensidade. É comum os terremotos serem causados por choque de placas tectônicas. São forças endógenas incontroláveis, ou seja, o tectonismo. A resposta aqui é letra A. Quinto quesito, resposta letra A. A letra B está errada, porque fala de exógeno, e exógeno é o quê? Água, vento, água do mar, água do rio, homem. Exógeno é o que atua do lado de fora. Forças antrópicas são forças do homem, tá? Apesar de quando o homem está perfurando um solo, fazer ele vibrar, mas isso não é a principal causa da formação dos terremotos, principalmente quando ele mostra aí o Japão e esse desenho com placas se chocando. E aqui, ó,
Da mesma forma como a letra E diz endógenas e antrópicas, não seria, porque ele pede para a gente fazer a análise da figura. Então, quando eu olho para essa figura, a principal causa, a causa dessas forças aqui, são forças endógenas incontroláveis. Letra A, o quinto quesito. O sexto aí na tua ficha, a sexta questão que pede para você identificar as camadas da Terra. A gente sabe que nós temos, com um processo de resfriamento que começa no pré-cambriano, a divisão da Terra em camadas, né, subcamadas, a crosta ou litosfera. Abaixo da crosta a gente tem a astenosfera ou o manto superior, tá? Abaixo do manto superior a gente tem o manto inferior. Abaixo do manto inferior o núcleo externo e abaixo do núcleo externo o núcleo interno, tá? A litosfera é composta de alumínio e silício, silício e alumínio. Ela vai ter uma espessura de 30 a 90 km de espessura. O manto é composto basicamente de 80% de silício e magnésio e o núcleo de níquel e ferro. Ele pede para a gente identificar aqui. Esse número 1 é o quê? O núcleo interno. O número 2, cuidado aqui na pegadinha, ó, que ele sai de 1, 3, 2. O 1 é o núcleo interno. O 3 seria o núcleo externo. O 2, o manto. E o 4, a crosta. Resposta, letra B. Tá? 1, núcleo interno. 2, manto. 3, núcleo externo. E o 4, a crosta. A pegadinha tá aqui, ó, de 2 e 3, que houve a inversão aqui na hora que eles fizeram a questão, de propósito. Então, a resposta é a letra B. A sétima questão, nossa sétima questão, é uma questão que mostra o processo de placas tectônicas se chocando numa zona de subducção. E a gente sabe que vai ter como consequência o quê? A formação de vulcão, a formação de cadeia de montanha. Quando é no fundo do mar esse choque, a gente tem a formação das fossas, e essa formação de fossas, quando tem choque e vibrações embaixo do mar, tem a formação de terremotos. Então, número 1 significa o quê? Número 1 pode significar, ele pede para você identificar 1, 2 e 3. 1 pode identificar choque de placa, subducção ou força. Zona de subducção, perfeito, a letra C. Zona de subducção. Item 2, placa tectônica, correto? Essa é a placa tectônica. Só que placa tectônica oceânica, mais correto ainda. E o item 3, manto. Exatamente, o manto fica logo abaixo da litosfera. Por que não pode ser a letra A? Porque eu não tenho aqui a descrição que vai ter um tsunami no segundo item. Por que não pode ser a letra B? Porque ele indica que no primeiro item tem um movimento divergente. E não é convergente, aqui as placas estão se chocando. Olha as setas aqui, ó. Por que não pode ser a letra C? Porque ele diz que 1 é a placa tectônica continental, mas ele não está apontando aqui para a placa tectônica continental. E como as placas estão se chocando, elas não são transformantes. Transformantes é quando a placa passa ao lado uma da outra. Então a gente tem o que então? Zona de subducção, placa tectônica oceânica e o manto. Então, fica aí com a gente, continue nos acompanhando, valeu, fica ligado que essa semana tem mais vídeos. Até a próxima!